manhã de 14 de março de 1752 amanheceu pesada no aldeamento de São Miguel. O sino da capela repicava com urgência incomum, convocando não para a missa, mas para algo muito mais sombrio. Os indígenas guaranis saíam de suas ocas com o rosto marcado pela apreensão, sabendo que quando o sino tocava daquela forma, sangue ou lágrimas estavam prestes a ser derramados. No centro da pequena praça de terra batida, Padre Rodrigo de Mendonça aguardava. Seu hábito negro contrastava com a luz dourada da manhã, e seus olhos cinzentos variam a multidão que se formava com a frieza de quem julga em nome de Deus. Ao seu lado, 2 homens do capitão Mor seguravam uma jovem pelos braços. Caapora tinha 17 anos e o ventre já arredondado, sob o vestido rústico que todas as indígenas cristianizadas eram obrigadas a usar. Seus cabelos longos e negros caíam desalinhados sobre o rosto, mas não conseguiam esconder os hematomas roxos que marcavam sua pele morena. Ela mantinha os olhos fixos no chão, os pés descalços sangrando levemente sobre a terra seca. "Tragam-na ao altar", ordenou o padre, sua voz ecoando com autoridade absoluta. Os homens arrastaram Caapora pelos degraus de madeira da capela. Ela não resistiu, como se cada gota de força tivesse sido espremida de seu corpo nas semanas anteriores. A aldeia inteira observava em silêncio sepulcral. Homens, mulheres, crianças, todos sabendo que testemunhar era obrigatório, que fechar os olhos para a justiça do padre era convidar o mesmo castigo para si. Padre Rodrigo subiu ao púlpito improvisado, sua figura imponente projetando uma sombra longa sobre a jovem ajoelhada à força. Ele abriu os braços como quem abraça a congregação, mas seus olhos permaneciam duros como pedra. "Irmãos em Cristo", começou, sua voz grave preenchendo cada canto daquele espaço. "Hoje não celebramos a glória de nosso Senhor. Hoje choramos a queda de uma alma. Esta jovem que vedes aqui, criada sob o teto sagrado desta missão, alimentada pelo pão da caridade cristã, educada nos caminhos da retidão. Esta jovem nos traiu." A multidão permaneceu em silêncio. Alguns baixaram a cabeça. Outros trocaram olhares rápidos, temerosos. Ela se entregou ao pecado da carne, conspurcou seu corpo templo do Espírito Santo, e agora carrega em seu ventre o fruto da impureza. O padre apontou para Caapora com dedo acusador. "Exijo que ela confesse, que revele o nome do homem que a corrompeu, que se arrependa diante de Deus e desta comunidade." Caapora ergueu o rosto pela primeira vez. Seus olhos negros encontraram os do padre por um breve instante. E naquele olhar havia algo que fez o coração de alguns presentes se contrair. Não era desafio, não era vergonha, era um vazio profundo, como de quem já morreu por dentro, mas ainda respira. "Não direi." Sua voz saiu como um sussurro rouco, mas firme. O tapa veio rápido, a mão do padre deixando uma marca vermelha na face já machucada da jovem. Ela cambaleou, mas não caiu, sustentada pelos homens que a seguravam. "Confessa!" rugiu Padre Rodrigo, perdendo por um momento a compostura clerical. "Confessa ou serás marcada como prostituta e expulsa deste aldeamento. Morrerás na floresta com teu bastardo." Os lábios de Caapora tremeram, mas permaneceram selados. Lágrimas finalmente escorreram por seu rosto, mas não eram de arrependimento. Eram lágrimas de quem carrega um peso grande demais para os ombros, um segredo que queima como brasa, mas que não pode, não deve ser revelado. E enquanto a aldeia assistia àquela cena de horror e humilhação, ninguém imaginava que a verdade estava escondida a poucos metros dali, nas páginas manchadas de tinta que repousavam trancadas em um baú na sacristia. Ninguém sabia que aquele mesmo padre que bradava sobre pureza e pecado era o autor da maior profanação que aquelas terras já testemunharam. Mas segredos, por mais profundos que sejam enterrados, têm o costume de ressurgir.
e este estava prestes a emergir das sombras. 10 anos antes, Capora era apenas uma criança de 7 anos, quando viu sua aldeia ser invadida pela terceira vez. Não pelos portugueses desta vez, mas por bandeirantes paulistas, liderados por homens que se diziam cristãos, mas agiam com a brutalidade de demônios. Eles chegaram ao amanhecer, quando a névoa ainda cobria o rio e as famílias Guarani preparavam a primeira refeição do dia. A menina lembrava do som, aquele som terrível de mosquetes disparando, de gritos em língua estranha, do choro de crianças arrancadas dos braços de suas mães. Lembrava do cheiro de fumaça quando tocaram fogo nas ocas e do gosto de sangue quando sua mãe a empurrou para dentro de um tronco oco, sussurrando em Guarani: "Não faça barulho, minha pequena Sol. Não importa o que ouça, fique quieta." Foram as últimas palavras que ouviu de sua mãe. Horas depois, quando o silêncio finalmente desceu sobre os escombros da aldeia, uma mão gentil puxou Capora para fora de seu esconderijo. Era a irmã Catarina, uma freira de olhos claros e rosto bondoso que acompanhava a expedição de resgate, termo que os colonizadores usavam para disfarçar o que realmente era: caça de escravos indígenas. "Pobre criança", irmã Catarina murmurou, abraçando a menina trêmula coberta de cinzas. "Você está sozinha agora, mas Deus tem planos para você." Capora foi levada para o aldeamento de São Miguel, uma missão jesuíta no Vale do Paraíba, que prometia civilizar e cristianizar os selvagens. Ali, cercada por paredes de taipa e pelo constante repicar de sinos, a menina cresceu entre dois mundos que se chocavam violentamente dentro de seu peito. Durante o dia, ela aprendia o catecismo em português, decorava orações que não compreendia completamente, ajoelhava-se em bancos duros durante missas intermináveis. Usava roupas que sufocavam sua pele, acostumada à liberdade. Recebia palmadas quando falava em Guarani, quando mencionava Nhanderu em vez de Deus, quando seus olhos se voltavam com saudade para a floresta que cercava o aldeamento. Padre Rodrigo de Mendonça, recém-chegado de Portugal com 28 anos e um fervor missionário que beirava o fanatismo, assumiu pessoalmente a educação da menina. Ele via nela um projeto, uma alma pagã, que poderia ser moldada em exemplo perfeito de conversão. E Capora, órfã e assustada, aprendeu rapidamente que obedecer era sobreviver. Mas à noite, quando as sombras se alongavam e os padres se recolhiam, outra educação acontecia. Tupambera era uma anciã de 70 anos, a última pajé viva daquela comunidade despedaçada. Oficialmente, ela era apenas uma velha índia que ajudava na cozinha do aldeamento. Mas nas noites sem lua, quando reunia as crianças indígenas em um canto escuro do pátio, ela se transformava em guardiã da memória. "Escutem, pequenos", sua voz rouca sussurrava enquanto a fumaça de ervas queimadas subia em espirais. "Eles podem nos tirar nossas terras, podem queimar nossas casas, podem nos fazer rezar para o Deus deles. Mas enquanto eu respirar, vocês saberão quem realmente são." E então ela contava sobre Nhanderu, o pai verdadeiro que criou o mundo do nada, sobre Nhe-Eng, as palavras-almas que dão vida a todas as coisas, sobre o Tecó, o modo de ser guarani que os colonizadores tentavam apagar, sobre os espíritos da floresta, sobre rituais ancestrais, sobre um tempo em que seu povo vivia livre, sob o céu infinito. Capora bebia essas histórias como água no deserto. Elas a mantinham viva, lembravam-na de que antes dos sinos e das orações forçadas, antes dos castigos e da vergonha, havia pertencido a algo maior, mais antigo, mais verdadeiro. "Você tem o espírito forte, menina Sol", Tupambera lhe disse certa noite, tocando suavemente seu rosto. "Vejo nos seus olhos. Você guardará nossa memória quando eu partir.
Mas guardar memória, Capora aprenderia, tinha um preço. Os anos passaram. A menina assustada transformou-se em jovem mulher. Seu corpo mudou, ganhando curvas que não passaram despercebidas pelos homens do aldeamento. Ela aprendeu a andar com os olhos baixos, a nunca ficar sozinha perto dos trabalhadores, a se tornar invisível quando o capitão-mor Bento Godoy visitava com seus homens. Godoy era um homem corpulento de 50 anos, com barba grisalha e olhos que despiam as jovens indígenas com descaro repugnante. Ele controlava os trabalhos forçados, decidia quem ia para as plantações de cana, quem seria alugado para fazendeiros, quem viveria ou morreria de exaustão. E ele tinha um apetite especial por meninas que mal haviam deixado de ser crianças. Padre Rodrigo, ele dizia durante suas visitas, sorrindo de forma que fazia o estômago de Capora revirar. Estas índias estão ficando preguiçosas. Precisam aprender o valor do trabalho cristão. Poderia enviar algumas para minha fazenda? Tenho certeza de que posso educá-las adequadamente. Se você está ouvindo esta história e sente sua indignação crescer, saiba que não está sozinho. Essas injustiças aconteceram de verdade em nossa terra, contra nosso povo. E se você quer que mais histórias como esta sejam contadas, que estas vozes silenciadas sejam ouvidas, deixe seu like agora. É uma forma pequena, mas importante, de honrar essa memória. Padre Rodrigo sempre concordava. Afinal, o capitão-mor representava a coroa, e a missão dependia de sua proteção e financiamento. O que acontecia com as jovens enviadas raramente era discutido abertamente, mas todas voltavam mudadas. Algumas grávidas, outras quebradas por dentro, algumas nunca voltavam. Capora foi poupada dessas transferências. Padre Rodrigo insistia que ela era especial, seu projeto de conversão mais bem-sucedido. Ela sabia ler e escrever em português. Ajudava nas missas, ensinava catecismo para crianças menores. Era, aos olhos do padre, a prova viva de que selvagens podiam ser transformados em cristãos devotos. Mas transformação tem muitas faces, e nem todas são sagradas. Quando Capora completou 16 anos, algo mudou na forma como Padre Rodrigo a olhava. Ela notou primeiro nas confissões semanais. O padre começou a fazer perguntas estranhas, invasivas, sobre seu corpo, sobre pensamentos impuros, sobre tentações. Suas mãos demoravam-se mais tempo que o necessário quando abençoava sua cabeça. Ele começou a chamá-la para ajudá-lo na sacristia tarde da noite, quando todos dormiam. Você é especial, Capora, ele dizia, sua voz diferente, mais baixa, mais íntima. Deus tem planos especiais para você. Mas primeiro, você precisa aprender a confiar completamente em mim. Eu sou seu pastor, seu guia espiritual. Tudo o que faço é pela sua salvação. Inicialmente, eram apenas toques acidentais. Depois, abraços que duravam desconfortavelmente longos. Ele falava sobre Eva, sobre tentação, sobre como as mulheres precisavam aprender a controlar seus poderes sedutores que faziam até homens santos tropeçarem. Você me tenta sem saber. Ele sussurrou certa noite, segurando seu pulso com força. É sua responsabilidade ajudar-me a resistir. E assim, com palavras retorcidas e autoridade divina como arma, Padre Rodrigo de Mendonça começou a tecer a teia que transformaria Capora de protegida em vítima, de projeto em segredo. Na noite em que tudo mudou para sempre, chovia torrencialmente. Os relâmpagos rasgavam o céu sobre o Vale do Paraíba e o trovão abafava qualquer som que pudesse vir da sacristia trancada. Capora tinha 17 anos e quando foi chamada pelo padre sob o pretexto de organizar as velas para a missa de Páscoa, ela ainda acreditava que havia bondade naquele homem.
O que aconteceu naquela noite não será descrito em detalhes, porque alguns horrores são pesados demais para palavras. Basta saber que quando Kapora finalmente saiu da sacristia, horas depois, caminhando como em transe, sob a chuva que não conseguia lavar a sujeira que sentia na alma, ela não era mais a mesma pessoa. Padre Rodrigo a segurou pelo braço antes que ela desaparecesse na noite. "Ninguém acreditará em você", ele disse, sua voz recuperando o tom autoritário de sempre. "Você é uma índia, uma selvagem que eu resgatei da perdição. Eu sou um homem de Deus. Se contar a alguém o que aconteceu aqui, direi que você me seduziu, que é você quem está possuída por demônios. E você sabe qual é o castigo para mulheres assim." Ela sabia. Havia visto mulheres acusadas de feitiçaria serem açoitadas publicamente, marcadas, banidas. Havia visto o que acontecia com aquelas que ousavam desafiar a autoridade dos padres. Então Kapora se calou. Voltou para seu catre na casa das mulheres indígenas, deitou-se na escuridão e chorou em silêncio até o amanhecer. Mas o silêncio dela não trouxe paz, porque o que aconteceu uma vez, aconteceu de novo. E de novo. Padre Rodrigo a convocava regularmente, sempre com desculpas plausíveis, sempre quando não havia testemunhas. E cada vez ele repetia as mesmas ameaças, as mesmas justificativas distorcidas de que aquilo era culpa dela, de que ela precisava expiar seus pecados, servindo-o. Irmã Catarina começou a notar mudanças em Kapora. A jovem que antes tinha um brilho especial nos olhos, que sorria ao ensinar as crianças menores, que encontrava alegria nos pequenos momentos de liberdade, agora caminhava como sombra. Ela comia pouco, falava menos ainda e tinha um jeito de olhar além das pessoas, como se estivesse sempre em outro lugar. "Está tudo bem, minha filha?" A freira perguntou várias vezes, tocando suavemente o ombro de Kapora. "Sim, irmã", era sempre a resposta, acompanhada de um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Tupã-Bera, com a sabedoria de quem viveu muito e viu demais, sabia que algo estava terrivelmente errado. Ela via nos olhos de Kapora o mesmo vazio que vira em tantas outras mulheres indígenas ao longo dos anos, o vazio de quem foi violada não apenas no corpo, mas na alma. Certa noite, a anciã realizou um ritual proibido. Queimou ervas sagradas, invocou os espíritos ancestrais e pediu proteção para a menina que ela amava como neta. "Pai verdadeiro", ela murmurou em guarani, sua voz quebrando. "Proteja esta criança. Ela carrega um peso que não deveria ser dela. Mostre-lhe que ainda há justiça neste mundo, mesmo quando parece que os demônios vestem batinas e seguram crucifixos." Mas os espíritos não responderam naquela noite. Ou talvez tenham respondido de formas que Tupã-Bera ainda não conseguia compreender. 2 meses depois, Kapora percebeu que seu sangramento mensal não havia chegado. Mais 2 semanas e as náuseas matinais começaram. Ela sabia o que significava. Havia visto suficientes mulheres grávidas no aldeamento para reconhecer os sinais. O terror que a tomou foi absoluto. Ela pensou em fugir para a floresta, em se jogar no rio, em qualquer coisa que a libertasse daquele pesadelo. Mas uma parte dela, pequena e teimosa, se recusava a desistir. Uma parte que ainda lembrava das histórias de Tupã-Bera sobre mulheres guarani guerreiras, sobre ancestrais que sobreviveram a invasões, doenças, escravização. Quando finalmente contou ao padre Rodrigo, esperando talvez algum vestígio de humanidade, algum reconhecimento de responsabilidade, ele apenas a encarou com olhos frios. "Você se deixou engravidar", ele disse, como se o corpo dela tivesse agido sozinho, sem nenhuma participação dele. "Agora você precisa confessar publicamente seu pecado e revelar quem é o pai desta criança." "Mas você..." Kapora começou, a voz tremendo. "Eu?" Padre Rodrigo deu um passo ameaçador em sua direção.
Você ousa acusar um servo de Deus? Você, uma selvagem que eu salvei da perdição? Se pronunciar meu nome, juro por todos os santos que farei você sofrer tormentos piores que o inferno. Inventarei algum homem, alguém que ninguém possa questionar. Ou aceite sua culpa sozinha. A escolha é sua. Não havia escolha real, e ambos sabiam disso. Os dias que se seguiram foram um pesadelo crescente. O ventre de Kaapora começou a inchar, impossível de esconder. Os cochichos começaram, as mulheres indígenas especulando, os homens fazendo comentários vulgares, os padres assistentes sussurrando escandalizado sobre decadência moral. Padre Rodrigo, mantendo sua farsa de guardião moral, tornou-se progressivamente mais cruel. Ele cortou a ração de comida de Kaapora, dizendo que pecadores não mereciam a caridade cristã. Obrigou-a a ajoelhar-se em grãos de milho durante horas, rezando pelo perdão de seus pecados. Proibiu-a de falar com outras pessoas, isolando-a cada vez mais. Confesse, ele exigia diariamente. Diga o nome do homem. Livre sua consciência. Mas Kaapora permanecia em silêncio. Porque alguma coisa dentro dela, talvez o espírito guerreiro que Tupambera via, talvez simplesmente a teimosia da sobrevivência, se recusava a dar a ele a satisfação de vê-la quebrada completamente. E foi esse silêncio obstinado que levou à cena daquela manhã de março, quando o padre Rodrigo decidiu que humilhação pública era a única forma de forçar uma confissão. Após o espetáculo no altar, Kaapora foi arrastada para uma pequena cela nos fundos da capela. Um espaço úmido e escuro onde transgressores eram deixados para refletir sobre seus pecados. Ela foi jogada no chão de terra batida e a porta de madeira pesada se fechou atrás dela com um som final. Na escuridão, Kaapora finalmente permitiu que os soluços viessem. Seu corpo doía, seu coração estava despedaçado e pela primeira vez ela realmente considerou desistir. Seria tão fácil apenas parar de lutar, aceitar que o mundo era cruel demais, que não havia justiça para pessoas como ela. Mas então, uma voz sussurrou do outro lado da porta. Kaapora, menina sol! Era Tupambera. Eu trouxe água e um pouco de pão. Vou deixar aqui perto da porta. Tupambera, Kaapora respondeu, sua voz rouca de tanto chorar. Não aguento mais. Não posso continuar assim. Houve um silêncio longo. Então, a voz da anciã, firme apesar dos anos. Você é mais forte do que pensa. O fogo que está dentro de você, o fogo de nossos ancestrais, não pode ser apagado por homens que mentem em nome de Deus. Aguente mais um pouco. Às vezes, a justiça demora, mas ela sempre vem. Sempre. Kaapora não sabia se acreditava nisso. Mas as palavras da velha pajé plantaram uma semente de esperança, por menor que fosse. Naquela mesma noite, enquanto Kaapora permanecia presa, irmã Catarina não conseguia dormir. A cena do altar a perturbava profundamente. Ela conhecia Kaapora desde criança, havia visto a menina crescer. Sim, ela estava grávida. Sim, isso era pecado aos olhos da igreja. Mas algo naquela situação toda não fazia sentido. A freira se lembrava das mudanças que notara em Kaapora meses antes. A forma como a jovem se encolhia quando o padre Rodrigo entrava na sala. Como ela evitava olhar nos olhos dele. Como parecia sempre em alerta, como um animal acuado. E então, irmã Catarina se lembrou de algo mais. Das noites em que acordava e via luz na sacristia, bem tarde. Das vezes que cruzava com Kaapora, saindo de lá com o rosto pálido. De como o padre Rodrigo insistia que ninguém entrasse na sacristia quando ele estava em meditação privada.
Uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. Uma suspeita que, se verdadeira, abalaria os alicerces de tudo que ela acreditava sobre esta missão, sobre este homem que ela respeitava como líder espiritual. Ela precisava saber a verdade. Na madrugada, quando todos dormiam e apenas o canto de grilos quebrava o silêncio, irmã Catarina saiu de sua cela. Seus pés descalços não faziam barulho no chão frio enquanto se dirigia à capela. Seu coração batia forte. O que estava fazendo era pecado, invasão, quebra de confiança. Mas algo maior que medo a impulsionava. A sacristia estava trancada, como sempre. Mas irmã Catarina conhecia os segredos daquele lugar. Sabia que a janela lateral tinha uma trava solta. Com cuidado, ela a abriu e se esgueirou para dentro. À luz fraca de sua vela, a sacristia parecia normal. Vestimentas litúrgicas penduradas, cálices e patenas organizados, livros de orações empilhados. Mas irmã Catarina não estava procurando pelo normal. Ela vasculhou gavetas, armários, baús. Procurou por 20 minutos sem encontrar nada além de itens comuns de igreja. Estava quase desistindo quando notou um baú pequeno debaixo da mesa de preparação dos sacramentos. Estava coberto por uma toalha, escondido propositalmente. Com mãos trêmulas, ela puxou o baú. Estava trancado, mas a tranca era simples, uma forçada com uma faca, e ele abriu. Dentro havia vários cadernos encadernados em couro. Irmã Catarina pegou o primeiro, abriu na primeira página e leu. Diário privado de Rodrigo de Mendonça, Anno Domini 1748. Seu primeiro instinto foi fechar o livro imediatamente. Ler o diário de alguém era violação terrível. Mas então ela pensou em Capora, jogada em uma cela escura, sozinha e grávida. Pensou nas lágrimas silenciosas que vira escorrer pelo rosto da jovem durante a humilhação pública. Ela começou a ler. As primeiras páginas eram mundanas. Reflexões sobre missas, reclamações sobre o calor, observações sobre o trabalho missionário. Mas quanto mais ela avançava, mais perturbador o conteúdo se tornava. Página após página, Padre Rodrigo escrevia sobre tentações. Sobre como as jovens indígenas eram agentes de Satanás, testando sua fé. Sobre como ele lutava contra desejos carnais que o assaltavam. E então as entradas ficaram mais explícitas, mais confessionais. É culpa delas, ele escreveu em uma entrada de 1750. Elas se movem de forma provocante, olham de forma que incendiam a luxúria. Deus me perdoe, mas sou apenas um homem. Se elas se oferecem, como posso recusar? É parte de minha missão ensinar-lhes disciplina, até mesmo através da correção física. Irmã Catarina sentiu o bile subir em sua garganta. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a vela. Ela pulou para entradas mais recentes e então viu o nome que procurava. Caapora. Janeiro de 1752. Caapora está se tornando uma tentação que não posso mais ignorar. Ela cresceu. Transformou-se em mulher, e algo nela, talvez o espírito selvagem que nunca foi completamente domado, me chama de formas que não consigo combater apenas com oração. Decidi que é meu dever educá-la sobre os perigos da sedução feminina. Ela precisa aprender. A freira virou páginas rapidamente, cada entrada mais perturbadora que a anterior. Padre Rodrigo detalhava seus encontros com Capora na sacristia. Ele os descrevia como lições, como se estivesse fazendo um favor a ela. Torcia tudo, justificava tudo, transformava sua violência em ato pedagógico. E então, a entrada mais recente de apenas 2 semanas antes, Caapora está grávida. Descobri hoje. A estúpida menina teve a audácia de chorar, de pedir ajuda. Ela não entende que trouxe isso sobre si mesma com sua natureza tentadora. Disse a ela para confessar publicamente e escolher um homem para culpar, ou aceitar sozinha a vergonha. Ela se recusa.
Sua teimosia precisa ser quebrada. Amanhã começarei os castigos. Eventualmente, ela vai ceder. Todos sempre cedem. Irmã Catarina fechou o diário, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Lágrimas escorriam por seu rosto, lágrimas de raiva, horror, desgosto. Tudo o que ela acreditava sobre este lugar, sobre este homem, sobre esta missão, desmoronava em cinzas ao seu redor. Mas lágrimas não eram suficientes. Ela pegou 3 dos cadernos mais incriminadores e os escondeu sob seu hábito. Precisava dessa prova. Precisava porque sabia que ninguém acreditaria apenas em sua palavra contra a de um padre. Homens de Deus eram intocáveis, mas palavras escritas pela própria mão dele. Ela saiu da sacristia da mesma forma que entrou, fechou a janela cuidadosamente e voltou para sua cela. Mas não dormiu. Apenas ficou sentada na escuridão, segurando aqueles diários contra o peito, planejando o que fazer a seguir. Ao amanhecer, Irmã Catarina foi direto à cela onde Caapora estava presa. O guarda, um indígena convertido chamado Pedro, hesitou em deixá-la entrar. Padre Rodrigo disse que ninguém deve... Pedro! Irmã Catarina o interrompeu com autoridade que raramente usava. Sou uma serva de Deus tanto quanto ele. E esta menina precisa de cuidados. Abra esta porta agora. Pedro, intimidado, obedeceu. Caapora estava encolhida em um canto, abraçando os joelhos. Quando viu a freira, não reagiu. Apenas a encarou com olhos vazios. Minha filha, Irmã Catarina sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. Preciso que você me conte a verdade, toda a verdade. Quem é o pai desta criança? Caapora balançou a cabeça. Não posso dizer. Caapora, olhe para mim. A freira segurou gentilmente o rosto da jovem, forçando-a a fazer contato visual. Eu sei, já sei, li os diários dele, mas preciso ouvir de você. Preciso que você seja corajosa mais uma vez. Algo mudou no olhar de Caapora, uma faísca de esperança, de alívio, de terror. Você leu? Ela sussurrou. Li, e carrego a prova aqui comigo. Irmã Catarina tocou o local onde escondera os diários sob o hábito. Mas preciso de sua coragem também. Preciso que você me diga, em suas próprias palavras. Foi ele? Foi Padre Rodrigo? E finalmente, após meses de silêncio forçado, após carregar sozinha um peso que nunca deveria ter sido dela, Caapora deixou as palavras fluírem. Ela contou tudo. As convocações noturnas, as ameaças, a violência disfarçada de correção espiritual, as justificativas distorcidas, o medo constante, o isolamento. A vergonha que não era dela, mas que lhe foi imposta como marca. Irmã Catarina chorou enquanto ouvia. Chorou por Caapora, por todas as outras jovens que provavelmente sofreram o mesmo, por sua própria cegueira em não ter visto antes. Se você está sentindo raiva agora, se está revoltado com esta injustiça, saiba que sua indignação é válida e necessária. Estas histórias precisam ser contadas. Compartilhe este vídeo. Faça com que mais pessoas conheçam as verdades que tentaram esconder por séculos. Quando Caapora terminou, exausta, Irmã Catarina a abraçou firmemente. Você não está mais sozinha, ela disse, e ele não vai escapar do que fez. Eu prometo. Mas cumprir essa promessa seria mais difícil do que a freira imaginava, porque desafiar um padre, um homem de autoridade divina, era desafiar toda a estrutura de poder que sustentava não apenas o aldeamento, mas todo o sistema colonial. Naquela tarde, Irmã Catarina pediu uma audiência privada com Padre Rodrigo. Ele a recebeu em seu escritório, sentado atrás de uma mesa grande, a imagem perfeita de autoridade clerical. Irmã Catarina, ele disse com um sorriso cordial. A que devo a honra? Ela fechou a porta atrás de si. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz saiu firme. Precisamos conversar sobre Caapora.
Ah, sim, a pobre menina caída. Ele suspirou teatralmente. Estou rezando pela alma dela. Espero que logo confesse e encontre o caminho de volta para a graça. Ela já confessou, irmã Catarina disse. Para mim. Padre Rodrigo ficou imóvel por um momento. Confessou? E o que ela disse? Que você é o pai da criança. O silêncio que se seguiu foi denso, perigoso. O padre a encarou com olhos que gradualmente perderam qualquer fingimento de bondade. Cuidado com suas palavras, irmã, ele disse devagar. Acusações como essa são muito graves. Eu sei que são graves. É por isso que trouxe provas. Ela colocou os 3 diários sobre a mesa. Suas próprias palavras, sua própria confissão. Padre Rodrigo olhou para os cadernos e, pela primeira vez, irmã Catarina viu medo em seus olhos. Mas o medo rapidamente se transformou em raiva fria. Você invadiu minha sacristia, roubou meus pertences peços, violou minha privacidade. Sua voz subiu progressivamente. Você cometeu sacrilégio. E você cometeu muito pior, ela respondeu, sua própria raiva finalmente borbulhando. Violou uma jovem sob sua proteção, repetidamente. Usou seu poder e autoridade para abusar de alguém que confiava em você. E depois teve a audácia de humilhá-la publicamente. Padre Rodrigo se levantou bruscamente, sua figura imponente projetando sombra sobre a freira. Ninguém vai acreditar em você, ele disse, sua voz agora perigosamente baixa. Você é uma mulher, ela é uma índia. Eu sou um padre ordenado, representante de Deus nesta terra. Se você levar essas acusações adiante, destruirei você. Direi que está possuída, que tem alucinações, que está sofrendo de histeria feminina. Mandarei você de volta para Portugal em desgraça. Então faça, irmã Catarina disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Mas antes que isso aconteça, todos neste aldeamento lerão estas páginas, e então tomarei providências para que cópias cheguem ao provincial em São Paulo, ao bispo no Rio de Janeiro. Sua reputação será destruída, mesmo que a minha seja também. Foi um blefe parcial. Ela não sabia se teria coragem de ir tão longe, mas algo em sua determinação deve ter sido convincente, porque Padre Rodrigo hesitou. O que você quer? Ele finalmente perguntou. Quero que você confesse publicamente. Quero que assuma a responsabilidade. Quero que Capora seja libertada e tratada com dignidade. E quero que você seja removido desta missão. Padre Rodrigo riu. Uma risada amarga, sem humor. Você é tão ingênua. Mesmo se eu confessasse, e não vou, você acha que algo mudaria? Padres que fazem pior que eu permanecem em suas posições. A igreja protege os seus. E índias como Caapora são descartáveis. Sempre foram. A verdade cruel de suas palavras atingiu irmã Catarina como um soco. Ele tinha razão em parte. Ela havia visto ao longo dos anos como a igreja frequentemente fechava os olhos para transgressões quando o transgressor era importante demais. Mas ela também sabia que havia pessoas boas dentro do sistema, pessoas que ainda acreditavam em justiça e tinha que tentar. Então vou tornar isto tão público, ela disse, que a igreja não terá escolha se não agir. Naquela noite, Tupâmbera realizou outro ritual, mas desta vez não foi apenas pela proteção. Foi um chamado aos espíritos ancestrais, um pedido de justiça que transcendia o mundo dos vivos. Ela sentou-se em círculo de pedras no limite da floresta, onde o aldeamento terminava e o mundo selvagem começava. Queimou ervas sagradas, cantou em Guarani antigo, invocou Nhanderu e todos os espíritos protetores de seu povo. Ouçam-me, sua voz velha ecoou na noite. Uma de nossas filhas foi ferida pelo homem que se diz representante do Deus deles. Ele usou palavras sagradas para justificar violência, usou confiança como arma, e agora quer que ela carregue sozinha a vergonha do que ele fez.
O vento soprou mais forte, fazendo as árvores sussurrarem. Tupâmbera sentiu presença ao seu redor, não ameaçadora, mas atenta, aguardando. Não peço vingança, ela continuou. Apenas justiça, que a verdade seja revelada, que os que têm olhos vejam, que os que têm ouvidos escutem, e que o fogo que este homem acendeu volte para consumi-lo. Foi então que ela viu. Na fumaça que subia das ervas queimadas, formas começaram a tomar corpo. Rostos de mulheres guarani que vieram antes dela. Mulheres que sofreram, que resistiram, que mantiveram viva a chama da memória, mesmo quando tudo parecia perdido. E elas sussurraram de volta, suas vozes mesclando-se ao vento. A justiça virá. Continue forte. A menina Sol não está sozinha. Quando Tupâmbera retornou ao aldeamento antes do amanhecer, encontrou irmã Catarina, esperando por ela. Anciã, a freira disse respeitosamente, uma das poucas colonizadoras que tratava Tupâmbera com dignidade genuína. Preciso de sua ajuda. Você já tem minha ajuda, mulher de coração bom, Tupâmbera respondeu. O que precisa agora é de coragem para usá-la. Tenho medo, irmã Catarina admitiu. Medo de que mesmo com as provas nada mude, que ele seja poderoso demais. O medo é sábio, a anciã disse, tocando o braço da freira. Mas não pode nos paralisar. Meu povo conhece o medo há gerações. Medo dos invasores, medo da escravidão, medo de perder nossa identidade. Mas continuamos vivos, continuamos lutando. Porque mesmo quando a vitória parece impossível, a luta em si tem valor. Irmã Catarina assentiu, absorvendo a sabedoria daquelas palavras. Amanhã é domingo, ela disse. Haverá missa. Toda a aldeia estará presente. É quando revelarei tudo. Os 2 dias seguintes foram de preparação tensa. Irmã Catarina fez cópias de trechos dos diários mais incriminadores. Conversou discretamente com algumas mulheres indígenas mais velhas, perguntando se Padre Rodrigo havia feito algo com elas também. As histórias que emergeram foram devastadoras. Ele não era novo nisso. Capora não era a primeira. Pelo menos 6 outras mulheres, ao longo dos 4 anos que ele estava ali, haviam sido vítimas de sua orientação espiritual. Algumas haviam ficado grávidas. Uma havia morrido tentando abortar com ervas perigosas. Outra simplesmente desapareceu na floresta e nunca mais foi vista. O padrão era sempre o mesmo. Ele escolhia as mais jovens, as mais vulneráveis, as que não tinham família para protegê-las. Usava sua autoridade para isolá-las. E quando o inevitável acontecia, colocava toda a culpa nelas. Quanto mais irmã Catarina descobria, mais sua determinação crescia. Isto não era apenas sobre Capora. Era sobre todas as caporas que sofreram em silêncio. Todas as vozes que foram suprimidas, todas as injustiças que foram varridas para debaixo do tapete em nome de manter aparências. Padre Rodrigo, por sua vez, não estava inativo. Ele também se preparava. Espalhou rumores de que irmã Catarina estava sofrendo de delírios, que o calor tropical estava afetando sua mente. Reforçou sua posição com o capitão Mor Godoy, garantindo apoio político. E elaborou sua própria versão da história, pronta para ser contada se necessário. No sábado à noite, ele visitou Caapora em sua cela pela última vez. Amanhã será seu último dia para confessar voluntariamente, ele disse através das grades. Após a missa, se você não tiver nomeado um homem como pai de seu bastardo, tomarei isso como admissão de prostituição. E você sabe qual é o castigo. Caapora o encarou do outro lado da cela. Ela estava mais magra, pálida, marcada por dias de privação. Mas havia algo diferente em seus olhos agora, uma centelha que não estava lá antes. Faça o que quiser, ela disse calmamente. A verdade já está em movimento, e você não pode pará-la. Padre Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
do que você está falando. Mas Capora apenas sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Você descobrirá amanhã. O domingo amanheceu com céu limpo sobre o Vale do Paraíba. O sino da capela tocou chamando para a missa das 9 horas. Lentamente, todos os residentes do aldeamento começaram a se reunir. Indígenas em suas roupas de algodão branco, alguns assistentes portugueses, trabalhadores mestiços. Padre Rodrigo estava preparado para celebrar a missa como sempre. Havia escolhido leituras sobre perdão e confissão, planejando usá-las para pressionar Caapora mais uma vez. Mas quando subiu ao altar, notou algo incomum. Irmã Catarina estava de pé ao lado do púlpito, não sentada em seu lugar usual. E Tupambera estava logo atrás dela. Incomum, porque a anciã geralmente ficava nos fundos da capela. Irmã, Padre Rodrigo disse com voz controlada. Por favor, tome seu lugar. Vamos começar. Não, padre, Irmã Catarina respondeu, sua voz clara e firme. Hoje não. Um murmúrio percorreu a congregação. Padre Rodrigo sentiu raiva ferver dentro dele, mas manteve a expressão neutra. Isto é altamente irregular. Irregular é um padre violar jovens sob sua proteção. Irmã Catarina o interrompeu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você poderia ouvir o voo de uma mosca. Padre Rodrigo forçou uma risada. Irmã Catarina está claramente não se sentindo bem. Talvez o calor. Estou perfeitamente bem. E tenho provas. Ela ergueu os diários para que todos pudessem ver. Estas são as confissões escritas do próprio Padre Rodrigo. Nelas, ele admite ter violado Caapora repetidamente. Admite ter feito o mesmo com outras mulheres. Admite e justifica seus crimes como se fosse seu direito dado por Deus. A capela explodiu em vozes. Algumas pessoas gritavam negações, outras faziam perguntas, outras choravam. Padre Rodrigo tentou recuperar o controle. Essas são mentiras, calúnias de uma mulher histérica. Eu exijo. Você não exige nada. A voz de Tupambera cortou o ar como lâmina. A anciã deu um passo à frente e algo em sua presença fez todos se calarem. Por anos, ouvi os choros noturnos das nossas filhas. Por anos, vi você usar palavras sagradas para esconder atos profanos. Você se esconde atrás da cruz, mas é o diabo que veste batina. Então, uma por uma, mulheres indígenas começaram a se levantar. Primeiro 3, depois 5, depois 8. Cada uma com lágrimas nos olhos, cada uma representando uma história de abuso, cada uma encontrando coragem na presença das outras. Ele me machucou também, uma disse. Eu tinha apenas 15 anos, outra confessou. Ele disse que era culpa minha, que eu era impura. As vozes se multiplicavam, cada testemunho adicionando mais peso, mais verdade, mais condenação. Padre Rodrigo tentou negar, tentou gritar, tentou reassumir controle, mas era tarde demais. A represa havia rompido e décadas de silêncio forçado jorravam em torrente de verdades que não podiam mais ser contidas. Foi então que alguém correu até a cela e libertou Caapora. Ela entrou na capela cambaleando, apoiada por outras mulheres. Quando seus olhos encontraram os de Padre Rodrigo, ela não desviou o olhar. Você disse que ninguém acreditaria em mim, Caapora falou, sua voz fraca, mas clara. Você disse que eu era apenas uma índia, que minha palavra não valia nada contra a de um padre. Mas você estava errado, porque há algo mais forte que seu poder, a verdade, e há mulheres que se recusam a carregar sozinhas sua vergonha. As pessoas que testemunharam aquele momento diriam depois que viram Padre Rodrigo de Mendonça, o homem que sempre pareceu tão grande e ameaçador, encolher diante de seus olhos. Sua máscara de autoridade espiritual rachou e caiu, revelando apenas um homem covarde, patético, que usou Deus como desculpa para seus próprios demônios. O capitão Mor Godoy, que estava presente, tentou intervir em favor do padre.
Mas mesmo ele reconheceu que com tantas testemunhas, tantas provas, havia pouco que pudesse fazer. O escândalo seria imenso, mancharia a reputação da missão, da igreja, possivelmente até a dele próprio se tentasse encobrir. Padre Rodrigo de Mendonça, irmã Catarina disse formalmente, você está deposto de suas funções. Será escoltado até São Paulo para enfrentar julgamento eclesiástico. E estas mulheres terão suas histórias ouvidas, suas vozes respeitadas, sua dignidade restaurada. Naquele momento, Padre Rodrigo poderia ter pedido perdão, poderia ter demonstrado arrependimento genuíno, mas homens como ele raramente o fazem. Em vez disso, ele amaldiçoou a todos, chamou as mulheres de mentirosas até o fim, e teve que ser arrastado para fora da capela por guardas. Enquanto o levavam, Tupambera sussurrou em Guarani. O fogo que você acendeu finalmente o consumiu. Assim seja. Os meses que se seguiram não foram fáceis. O julgamento eclesiástico foi demorado, cheio de tentativas de encobrir o escândalo. Mas irmã Catarina manteve sua posição, garantindo que os diários chegassem a autoridades em São Paulo e Rio de Janeiro. A pressão pública cresceu. Histórias semelhantes de outros aldeamentos começaram a emergir, criando um padrão impossível de ignorar. Eventualmente, Padre Rodrigo de Mendonça foi deposto e enviado de volta a Portugal em desgraça. Nunca mais teve permissão de atuar como padre. Morreu anos depois, solitário e amargo, nunca tendo admitido verdadeiramente seus crimes. Capora deu à luz uma menina saudável em agosto daquele ano. Ela a nomeou Jaci, palavra guarani para lua, porque, como Tupambera disse, a lua sempre retorna, mesmo após a noite mais escura. Com o apoio de irmã Catarina e das outras mulheres da aldeia, Capora reconstruiu sua vida lentamente. A criança nunca conheceu vergonha associada ao seu nascimento. Em vez disso, cresceu ouvindo histórias sobre a coragem de sua mãe, sobre como ela se recusou a quebrar, mesmo quando parecia que quebrar era a única opção. Tupambera viveu por mais 3 anos, tempo suficiente para ver Jaci dar seus primeiros passos, para ensinar a menina as primeiras palavras em Guarani, para passar adiante as histórias que mantinham viva a memória de um povo. Na noite em que a anciã morreu pacificamente em seu sono, dizem que luzes estranhas dançaram sobre o aldeamento, como se os espíritos ancestrais tivessem vindo buscar uma de suas guardiãs mais fiéis. Irmã Catarina continuou trabalhando no aldeamento por muitos anos. Ela se tornou uma voz poderosa pela reforma, pelo tratamento humano dos indígenas, pela proteção de mulheres e crianças. Nunca alcançou posições de poder oficial. Afinal, era mulher em uma estrutura dominada por homens. Mas seu impacto foi sentido em vidas transformadas, em vozes que foram ouvidas, em injustiças que foram desafiadas. O aldeamento de São Miguel eventualmente declinou, como tantas missões jesuítas quando os ventos políticos mudaram. Mas as histórias persistiram, contadas em sussurros, primeiro, depois mais abertamente. Histórias sobre uma jovem indígena que se recusou a se calar, sobre uma freira que escolheu a verdade sobre a conveniência, sobre uma anciã que manteve viva a chama da memória. E hoje, mais de 250 anos depois, estas histórias ainda importam, porque os padrões que elas revelam, abuso de poder, silenciamento de vítimas, proteção de perpetradores, não desapareceram, apenas mudaram de forma. Capora viveu até os 60 anos, tempo suficiente para ver netos e bisnetos. Ela nunca falou publicamente sobre aquele período sombrio de sua vida novamente. Não precisava. Seu silêncio havia sido quebrado quando mais importava, e isso foi suficiente. Mas em suas últimas semanas, quando Jaci, agora uma mulher madura, sentou-se ao lado de sua cama, Capora segurou a mão da filha e disse: "Você nasceu de dor,
mas não é definida por ela. Nasceu de uma luta, mas não precisa continuar lutando a mesma batalha. Nasceu quando eu finalmente encontrei minha voz, e sua existência é prova de que mesmo nas circunstâncias mais escuras pode surgir luz. Jaci chorou, beijou a mão envelhecida de sua mãe e prometeu: contarei sua história, para que ninguém esqueça. E ela cumpriu essa promessa, passou as histórias para seus filhos, que passaram para os deles. Até hoje, descendentes daquela linhagem carregam essas memórias, não como feridas, mas como lembretes de resiliência, de coragem, de o que acontece quando verdade finalmente vence mentira. Se esta história tocou você, se despertou raiva pela injustiça ou admiração pela coragem, não deixe que esses sentimentos sejam passageiros. Compartilhe este vídeo. Comente abaixo. Faça com que estas vozes, silenciadas por tanto tempo, ecoem ainda mais alto, porque memória é resistência. E contar estas histórias é uma forma de garantir que nunca se repitam. A noite caiu sobre o que um dia foi o aldeamento de São Miguel. A capela ainda está de pé, em ruínas agora, coberta de era e habitada por pássaros. Mas se você ouvir com atenção, se realmente ouvir, pode quase escutar os ecos daquela manhã de março, quando uma jovem indígena finalmente foi ouvida. Pode ouvir o canto de Tupambera invocando espíritos ancestrais. Pode ouvir a voz firme de irmã Catarina exigindo justiça. Pode ouvir o choro de bebê, Jaci dando seu primeiro grito, anunciando que mesmo da maior escuridão, vida nova pode emergir. E se você ouvir muito atentamente, pode até ouvir Capora, não chorando, não mais, mas sussurrando palavras que todas as sobreviventes eventualmente aprendem. Eu sobrevivi, eu falei, e minha história não morrerá. Porque algumas histórias são fortes demais para serem enterradas. Algumas verdades são grandes demais para permanecerem escondidas. E algumas vozes, uma vez liberadas, ecoam através dos séculos. Esta foi a história de Capora, a jovem indígena que foi humilhada no altar, mas cuja coragem finalmente trouxe à luz a confissão que o padre mais temia. Que ela nunca seja esquecida, que nenhuma delas seja esquecida, e que suas histórias continuem sendo contadas, geração após geração, até que justiça não seja mais exceção, mas regra, até que silêncio não seja mais arma, mas escolha, até que poder não seja mais usado para oprimir, mas para proteger. Esta é a promessa que fazemos aos que vieram antes. Esta é a dívida que pagamos aos que sofreram em silêncio. Contamos suas histórias, honramos suas lutas e seguimos em frente, carregando suas lições em nossos corações.